Bom dia a todos os ouvintes do programa Vivendo a Fé, a mensagem do amor de Cristo para todos. É uma grande alegria estarmos novamente aqui, juntamente com vocês. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje o nosso estudo será baseado no livro de estudos bíblicos, Programa de Evangelização e Mordomia, volume 39, Homens e Mulheres da Bíblia e a Fé que Supera Tudo. E o estudo é do reverendo César Mota Rios. É o estudo 5, Daniel, testemunhando a fé em uma cultura hostil. Quando o céu está completamente azul, sem nenhuma nuvem, popularmente se diz que o céu é de brigadeiro. Uma explicação muito comum e razoável para essa expressão conta que os brigadeiros, oficiais da mais alta patente aeronáutica, voavam pouco e tinham o privilégio de escolher decolar somente em dias com o céu limpíssimo e favorável. Não é assim na caminhada das pessoas cristãs. Independentemente de nossos papéis sociais e de qualquer título ou posição que ocupemos, temos que viver uma vida verdadeiramente cristã em toda e qualquer situação, todos os dias, e não só nos mais amenos. Isso quer dizer que mesmo que o contexto seja contrário e ameaçador, continuamos chamados a ser cristãos e a testemunhar a fé. E veja que não é tão inesperado que tenhamos dias de tormenta. Deus nos prometeu o seu cuidado, mas nunca prometeu um paraíso particular neste mundo em convulsão. Pelo contrário, os primeiros seguidores de Jesus foram alertados de que teriam aflições deste mundo. Alguns séculos antes, em outro lugar, Daniel experimentou exatamente isso, e podemos aprender muito com a sua história. E para que a gente possa refletir, eu vou deixar alguns questionamentos. Quais as aflições você pode enfrentar especificamente por servir a Deus? Como Daniel agia no meio de uma cultura politeísta e idólatra? O que ele fazia para permanecer fiel à sua vocação e a Deus? Vou pedir para o pastor ler para nós, por favor, Daniel 6, 1 a 28. Assim está escrito: o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e os outros governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa seja jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e a assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei, a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade,
e a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos seus prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até ao pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então, o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Até aqui a leitura. Nós, quando falamos dessa passagem para as crianças, a gente enfatiza muito a fé de Daniel em Deus. O que para elas é uma coisa muito simples. Para nós, adultos, às vezes não é tão simples assim. Nós questionamos a nossa fé. Mas as perguntas que eu fiz antes do pastor fazer a leitura: quais as aflições você pode enfrentar especificamente por servir a Deus? E como Daniel agia no meio de uma cultura politeísta e idólatra? O que ele fazia para permanecer fiel à sua vocação a Deus? Seriam perguntas tão simples de se responder. Só ter fé em Deus. Até mesmo os problemas, as aflições que a gente passa por servir a Deus, tendo fé nele, esses problemas, essas aflições deveriam diminuir dentro de mim. Mas eu vejo que a gente questiona muito essa fé que temos dentro de nós. Diferente das crianças que creem sem ter dúvidas e que para eles ser jogado na cova dos leões e acreditar em Deus, basta ter fé. Para nós ser jogado na cova dos leões, será que Deus vai me salvar de verdade? E quando a gente fala na questão da fé, a gente vê que a gente entra num campo bem delicado, porque geralmente nós afirmamos que temos fé, nós cristãos afirmamos que cremos em Deus, cremos na obra de Jesus na cruz, cremos naquilo que está escrito na Bíblia, que para nós cristãos é realmente a palavra de Deus, mas infelizmente a gente acaba analisando que às vezes não é bem assim. Às vezes nós nos deixamos levar por falsas afirmações
nós nos deixamos levar por fake news, nós nos deixamos levar por coisas que contrariam até mesmo a palavra de Deus, contrariam a Bíblia, contrariam aquilo que está escrito, aquilo mesmo que foi revelado para nós pelo nosso próprio Deus através das Sagradas Escrituras. Nós, seguido, ouvimos rumores de trevas no mundo, rumores de fim de mundo, rumores de que nós seremos atacados pela escuridão. Eu já passei por vários supostos fins de mundo. 98, que o mundo iria acabar. Em 2000, no bug do milênio, tudo iria entrar em ruínas, o ser humano iria se destruir porque os computadores não teriam suporte quando virasse o ano. Depois 2012, 12 de 2012, as mídias sociais estavam alardeando um fim de mundo, as pessoas correndo para os supermercados, tirando tudo das prateleiras, o egoísmo tomando conta, não pensavam no próximo. Sim, o mundo realmente estava acabando naquele momento, porque as pessoas não queriam saber se o vizinho ia ter água, se o vizinho ia ter comida, se o vizinho ia ter suporte. Não, os que tinham mais limparam as prateleiras. E o que ficou para os menos favorecidos? Se o mundo realmente entrasse em colapso naquela data, 12 de 2012, inclusive dia 12/12 foi o dia que a gente casou, né? É uma coisa bem interessante, é uma data que para nós é bem significativa, mas não foi no ano de 2012, foi alguns anos antes, muitos anos antes. Enfim, pegando essa ponte aí do 12/12, no dia 12/12 de 2012, nós estávamos comemorando o nosso aniversário de casamento. Mas algumas coisas já não tinham mais na prateleira para a gente poder comprar. Coisas básicas, frutas não tinha. Enfim, a gente morando em cidade grande, a gente viu que o caos era uma coisa muito, muito terrível, né? Naquele período eu estava grávida, eu ia ganhar minha filha em 2013. Nós não estávamos pensando no fim do mundo, mas alguns estavam no meio do caos. Por quê? Porque o mundo iria acabar. Gente, nós olhamos que essas profecias, a gente pode citar Nostradamus, né, que fez várias profecias de fim do mundo. Ele acabou morrendo e as profecias nunca se cumpriram. Se nós formos nos apegar em cada profecia que sai de final de mundo, de trevas no mundo, as trevas já foram, já vieram. Jesus Cristo já cumpriu isso para nós. Jesus Cristo já deu a sua vida, Ele já venceu esses 3 dias de trevas. Acabou. Se eu creio em Jesus Cristo, se algum dia acontecer de o mundo entrar em colapso, eu não preciso ficar com medo, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu posso ser jogada na cova dos leões e Deus vai me proteger. Por que eu tenho que entrar em colapso quando eu ouço uma notícia fantasiosa, quando eu ouço uma notícia sensacionalista que está voltada para chamar a atenção? Por que eu vou ter medo se eu creio definitivamente em Cristo? Agora vamos falar um pouco da profecia do fim do mundo. Tem um livro que fala a respeito disso. Esse livro é a Bíblia Sagrada, e lá em Mateus, capítulo 24, versículo 36, um pouco antes, Jesus estava falando para seus discípulos a respeito do fim do mundo. E Jesus é questionado, quando que essas coisas irão acontecer? E Jesus enfaticamente diz, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, quando a gente vê essa declaração do próprio Jesus, o que nos resta acreditar? No que Jesus está nos dizendo, ou em seres humanos que fazem cálculos, que perdem tempo vendo em outros calendários maias, enfim, correr atrás de outros artifícios humanos para tentar descobrir a data que o mundo irá acabar, tentando se igualar a Deus. E quando a gente fala em tentarem se igualar a Deus, a gente tem que lembrar que o pecado entrou no mundo quando o ser humano foi tentado a se igualar a Deus. Qual foi o pecado de Adão e Eva? O que a serpente disse para Eva quando ela disse que Deus disse que não era para comer aquele fruto?
porque eles iriam morrer. A serpente diz: não, vocês não vão morrer. Pelo contrário, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E olha a tentação do ser humano, querer se igualar a Deus. E desta forma, o pecado entrou no mundo. E esse mesmo pecado que está no mundo, muitas vezes tenta o ser humano a se igualar a Deus. Fazer cálculos para tentar profetizar quando será o fim dos tempos, quando será o fim do mundo. E o que isso acaba fazendo, se não causar o caos, causar pânico, medo nas pessoas, fazendo com que as pessoas coloquem sua fé nessas previsões, coloquem sua fé em dúvida e deixem de dar ouvidos para a palavra de Deus, dando ouvidos para seres humanos. Então, uma coisa nós podemos ter como certeza: se não está na Bíblia, não é para nós sabermos, não é para nós especularmos, não é para nós corrermos atrás. Porque se fosse para nós sabermos o dia do fim do mundo, Deus deixaria bem claro para nós. Mas claro, para muitas pessoas, o fim do mundo já foi. Elas já estão na eternidade. Acabou. Esse foi o fim do mundo. Por isso, Jesus Cristo diz para nós: fique vigiando. Porque assim como essas pessoas já partiram, o mundo acabou para elas, isso pode acontecer para nós. Um acidente, num infarto, num derrame. Nosso mundo acaba nesse momento, porque nós perdemos a nossa vida. Mas nós perdemos a nossa vida aqui, na Terra. Porque se nós cremos em Cristo, nós temos a vida eterna que nos espera. Então nós não precisamos ficar com medo nem do verdadeiro fim para nós, que é quando a gente morre aqui na Terra e vive na eternidade. Nós cristãos precisamos ter cuidado com todo tipo de especulação. Nós precisamos crer que todo tipo de revelação ou todas as revelações que nós precisávamos ter já foram reveladas na Bíblia Sagrada. E isso nós conseguimos analisar na própria Bíblia. Quando nós olhamos em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, quando nós vemos o que o apóstolo Paulo nos diz, ele fala o seguinte: mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. O evangelho já foi revelado, a mensagem da salvação já foi revelada. O próprio Jesus fala a respeito dos falsos profetas lá em Mateus capítulo 7, do versículo 15 em diante, quando ele nos diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. E seguindo adiante nós vemos Jesus dizer o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A Bíblia Sagrada foi escrita para que nós possamos ter sabedoria e que essa sabedoria nos leve a conhecer quem é o nosso Deus verdadeiro e que essa sabedoria nos mostre a Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele fez por nós e que esse conhecimento nos dê a fé e que através dessa fé nós tenhamos a salvação. Então tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação já foi escrito, já foi revelado. Então nós cristãos precisamos prestar mais atenção nas palavras que estão na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, e deixar de dar ouvidos àquilo que os seres humanos, aquilo que as pessoas fazem para chamar atenção para si mesmas. Porque na verdade isso só promove elas mesmas. Denigrem a palavra de Deus ou omitem a palavra de Deus, deixam de falar da salvação conquistada por Cristo na cruz para se autopromoverem. Nos alegremos em Jesus, não tenhamos medo, confiemos, coloquemos a nossa fé em Cristo, que nada mais nos faltará. E é na certeza de que Cristo
é suficiente para a nossa salvação, que nós podemos agradecer a Ele, que nós podemos louvar a Ele. E vamos colocar as nossas pesadas cargas em oração, colocar os nossos medos em oração, mas principalmente vamos colocar a nossa confiança em Jesus Cristo. Amado Pai, soberano Senhor, fortalece a minha confiança em Ti. Ajuda-me a perseverar para que eu não fique atordoado pelas dificuldades e hostilidades ao longo da vida. Faz de mim uma testemunha fiel de Cristo Jesus. Isso te pedimos, isso te agradecemos, em nome daquele que é o Senhor da vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradeço ao Senhor Jesus por nos permitir estar novamente aqui e agradeço a todos que nos ouviram. Desejo a todos um restante de semana muito abençoada. Agradeço primeiramente ao nosso bom Deus por nos proporcionar mais este momento e agradeço também a todos que estão nos ouvindo, desejando um abençoado dia.